Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de série aqui no canal. Eu quero falar de uma série belga que acabou de estrear na Netflix. Mas antes, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem, me seguirem no Insta, tem TikTok, nas redes sociais, sempre com conteúdos diferentes, complementares, vale a pena conferir. Então, minha sugestão de hoje é essa série belga que traz elementos bem interessantes, uma combinação de culturas bem diferentes, num thriller e policial misturados que vale bem a pena. Acabou de estrear, acho que estreou agora em abril na Netflix. Eu tô falando de Diamantes Brutos. E esse nome, Diamantes Brutos, vem do fato que a série se desenrola em Antuérpia, na Bélgica, a capital dos diamantes. Então vai contar aí a saga de uma família e também de toda essa comunidade que lida com esses diamantes, que vende, que negocia esses diamantes. Vai contar a saga dessa família na tentativa de preservar esse negócio familiar que perdura por muitas gerações, que sustenta todos, mas corre o risco de acabar. Então eu vou explicar um pouquinho melhor, vamos voltar para produtor, diretor e roteirista, né? O criador, ou melhor, os criadores dessa série são o Rotem Shamir e Yuval Yefet. Veja, nomes bem diferentes, eu tive até dificuldades para encontrar mais referências sobre eles no IMDb, por exemplo, porque sai um pouco desse roteiro tradicional que a gente está mais habituado a ver. Os dois são israelenses e fazem muito sucesso nas produções locais. Então a gente não conhece tanto, mas eles sim fazem bastante sucesso, são jovens e trazem uma proposta bem diferente. Com essa origem israelense, acho que facilita para eles criarem essa história que se passa nessa comunidade judaica ortodoxa. Então são judeus ortodoxos que lidam com diamantes nesse ramo bem desenvolvido em Antuérpia. Ortodoxos, é muito interessante conhecer um pouco mais dessa religião, cultura. Então a gente vai ver aqueles trajes típicos, chapéus típicos, os homens com o cabelo cortado com aquele cachinho, acho que me perdoem os judeus, eu poderia usar os termos técnicos para tudo isso, porém eu não os conheço, então eu não consigo fazer isso. Mas a gente vai conhecer esse universo bem diferenciado. As mulheres que escondem o cabelo ou ainda raspam mesmo a cabeça quando elas se casam e usam peruca para não serem atrativas para os outros homens. Acho que a ideia é mais ou menos essa, ou seja, além da gente conhecer essa trama de suspense e policial, a gente vai invadir um pouquinho essa cultura, que não é muito próxima, muitas vezes, pra gente. E a direção fica por conta de uma belga, uma mulher, é a Cecilia Verheiden. Ela que dirige e faz um papel primoroso. Bom, vou te contar um pouquinho dessa história. A gente vai encontrar uma família bem tradicional lá de Antuérpia, que é judia ortodoxa e tá no ramo dos diamantes há umas gerações. Isso vem de forma bem sucedida. Eles que controlam, em grande parte, o comércio, a relação entre essas famílias, que são várias famílias que originaram esse comércio e as bases são judias. Eles que também acabam controlando as relações ali, as leis
não existe tanta interferência do governo nesse sentido. Só que nos últimos anos começam a entrar outras famílias, outras origens, e essa hegemonia começa a ser quebrada. Não só isso, uma série de mafiosos de diferentes nacionalidades começam a utilizar esse ramo de comércio para lavagem de dinheiro. Então, a série tem toda essa ambientação. A gente invade, a gente conhece esse ambiente de negociação dos diamantes, mas também essa característica nova de lavagem de dinheiro, porque os diamantes, eles são pequenos, relativamente falando, para serem transportados escondidos, eles não são facilmente detectados nas inspeções tradicionais, em containers, por exemplo, o que facilita, o que os torna muito atrativos para lavagem de dinheiro. Então, é a máfia albanesa que começa a se infiltrar e utilizar esses recursos para o crime. E essa família tradicional tem 4 filhos. O casal que começou, o patriarca que começou esse negócio, já está transmitindo, ele já está bem velhinho e está transmitindo todo o segredo do negócio para os filhos. São 4, uma mulher e 3 homens. Um deles saiu da família, quis deixar a família, que é o herói da história. Ele foi para Londres, acabou se casando, tendo filho, ele acaba deixando a religião. Ele é o único que não está caracterizado como judeu ortodoxo. Ele tá cabelo curto normal, roupas normais. Ele não segue a tradição. E o que traz aí uma série de problemas. O pai dele fica muito triste com tudo isso, porque é uma negação à família, às origens, a tudo, a Deus, da forma que eles estão acostumados, e isso gera uma série de conflitos na família. E a história começa com um problema nessa família bastante grave que ocorre, e esse irmão volta de Londres para ajudar. E aí começa essa trama em 8 episódios. Então essa série ela é belga. A gente vai perceber que grande parte dos atores é belga, inclusive o herói da história é o Kevin Janssens. Acredito que ele seja bem famoso na Bélgica, mas a gente não conhece tanto. Essa é uma característica interessante, que a gente tem uma cultura, uma experiência bem diferente das que a gente está acostumado nos streamings, nessas séries e filmes. A gente não está tão familiarizada com esses atores, que são muito bons. A gente também não está familiarizado com as línguas que a gente vai ouvir na série. Por quê? A série é belga e na Bélgica tem um monte de línguas faladas. Mais fortemente a gente vai encontrar o francês e o flamengo. O flamengo é praticamente o holandês, mas tem pequenas diferenças. Para mim, assim, foi bem nostálgico assistir essa série, porque você vai ouvindo esse holandês, e eu que morei na Holanda, é agradável a gente ouvir novamente essa língua que na época, né, eu ouvia todos os dias e agora ficou tão distante. Não é o holandês, não é o flamengo, mas é muito parecido. E traz, então, essa diversidade cultural. Então, durante as cenas, você vai ver também o embate que acontece na Bélgica entre os grupos que falam as línguas diferentes. Os franceses, por exemplo, não gostam, eles sabem falar flamengo, mas eles não gostam de falar. Então, eles preferem trazer a conversa para o francês, fazendo com que os demais falem em francês, e vice-versa. Vai tendo esse embate que é bem subliminar. Você só descobre isso se você conhecer um pouquinho da cultura na Bélgica.
essas disputas internas que eles têm. É bem comum você ver uma cena do seriado onde eles começam falando Flamengo, vão para o francês, terminam em inglês, porque vai tendo essa mistura que é muito normal na Bélgica, para que todos se entendam. A gente acha isso estranho aqui no Brasil, já que a gente fala um único idioma, mas países assim, de formação muito diversa, tem 3 línguas oficiais. O alemão também, se não me engano, é uma das línguas oficiais da Bélgica, ou seja, a gente tem uma salada mista aí muito interessante que enriquece bastante. A direção é belga, os atores são belgas e é uma excelente pedida, é um suspense bacana, você fica bem instigado. Eu ainda não terminei de assistir, mas estou quase no finalzinho. A nota é 7.4, modesta, mas eu daria uma nota maior. Eu tô gostando bastante, acho que traz uma renovação, traz essa diversidade cultural que é tão interessante numa série, já que a gente sempre vê mais ou menos as mesmas coisas. De repente a gente consegue um respiro, um ar diferente, línguas diferentes, culturas diferentes, e é uma viagem nesse universo dos diamantes, no universo dos judeus ortodoxos e essa vida na Bélgica, com, claro, né, esse clima de crime, de máfia, que deixa tudo muito interessante. Então essa é a minha sugestão de hoje, Diamantes Brutos na Netflix. E a gente se vê no próximo vídeo.